o corpo causal. E este tema é um dos mais importantes temas dentro dos conhecimentos de todas as escolas de iniciação, pois o entendimento da realidade do que é, na verdade, o corpo causal permite obter todas as respostas de todos os questionamentos sobre a vida, sobre a nossa própria existência, bem como permite o entendimento de nossa origem como passado, também de nossa meta ou missão como presente e também do nosso futuro, da escatologia ou dos propósitos últimos de todos nós e da humanidade, ou da nossa finalidade ultérrima, o nosso destino final no processo da evolução, que na Bíblia tudo isto, a escatologia, está inserida no próprio livro do Apocalipse, como juízo final e como ressurreição para a vida eterna, isto para os católicos, e também para o atingimento do estado de Jivatman, ou estado de Crestos, de Cristo, de iluminado para os espiritualistas em geral. O corpo causal, na realidade, não é nenhum corpo físico ou nenhum corpo material, como nós entendemos a uma primeira instância, por esta palavra corpo. Mas corpo causal é a própria raiz, é a essência de toda a nossa manifestação. O corpo causal é, na realidade, o nosso foco de consciência espiritual, que é a própria causa de toda a nossa existência, de toda a nossa manifestação. O corpo causal representa a nossa própria origem, a nossa origem primordial que imprimiu todas as experiências de milhares de personalidades que nós já vivemos, desde o início da humanidade, que ocorreu isto há 1.664.501.100 anos. Minha querida ouvinte, você não adianta, você que tem aí os seus 45, 50 anos, dizer que ter 30, que você tem 30, porque na realidade, não é, Viviane? A sua idade é 1.664.501.100 anos, que é a idade de toda a humanidade e de todas as mônadas que estão em processo de evolução. E o corpo causal é, portanto, a causa da experiência também de nossa personalidade atual, exatamente como nós somos hoje, e a causa também que imprimirá todas as nossas futuras personalidades, alternadamente, ora como homem, ora como mulher, na evolução da humanidade, acompanhando todos os ciclos de volta à forma na evolução humana, que nós chamamos de reencarnação também, até que atinjamos o padrão de Crestos, o padrão de ungido, o padrão de iluminado ou de Cristo, que nós chamamos em escolas de iniciação o padrão de Jivatman, onde Jiva é o homem que está sendo modelado e aperfeiçoado gradativamente, feito à imagem e semelhança da quarta hierarquia angélica, conhecida como Jiva. E Atman é Cristo, o padrão final que todos nós, algum dia no futuro, deveremos atingir. E a tradição iniciática nos ensina que nós somos unos em essência como mônada, ou como unidade de consciência. Nós somos trinos em manifestação, como corpo, alma e espírito. E nós somos sétuplos em evolução, com 7 corpos. E destes 7 corpos, 4 são físicos, 4 são materiais. E 3 são espirituais, não físicos e imateriais. Estes 4 corpos materiais físicos são o corpo físico, que todos nós conhecemos, formado de matérias físicas, tiradas da própria Terra e que um dia nós devolveremos para a nossa Mãe Terra. O segundo, o corpo vital, formado de matéria vital. O terceiro, o corpo astral, formado de matéria astral, que animam o instinto, os sentidos, os sentimentos e emoções. E o quarto corpo é o corpo mental, formado de matéria mental, que anima os pensamentos, a razão, o raciocínio e toda a nossa estruturação mental. O corpo físico, agregado junto com o corpo vital, forma aquilo que é conhecido simplesmente como corpo, que é o suporte físico de nossa evolução. Este é o corpo no conceito da teosofia, pois para a nossa evolução só interessa ter um corpo com vida, porque corpo sem vida não nos interessa. O corpo astral, agregado com o corpo mental,
forma aquilo que é conhecido na teosofia simplesmente como alma, como psicomental, que é o conjunto de nossos instintos, sentidos, sentimentos, emoções, junto também com os nossos pensamentos, com a razão, com o raciocínio, com a nossa estrutura mental, que constitui a sede de toda a nossa evolução. E os três corpos não físicos, os três corpos imateriais são corpo não físico, mental abstrato ou arrúbico, ou mental sem formas, corpo não físico búdico ou intuição, e corpo não físico átmico ou crístico. E estes três corpos imateriais, não físicos, são três aspectos de Deus, que juntos, os três, formam simplesmente o espírito, aquilo que a gente chama de espírito, a nossa mônada, o nosso eu superior, o nosso Cristo interno. E o corpo causal, assunto do nosso programa de hoje, representa aqui o foco de consciência do próprio espírito, que imprime todas as nossas experiências de personalidades nos ciclos reencarnatórios ou nos ciclos de volta à forma. E o corpo causal é, portanto, a nossa realidade máxima, é, portanto, a nossa realidade maior, é a nossa essência, é o que nós somos em essência, em realidade. E o corpo causal é aquele que imprime todas as experiências como personalidades que nós já vivenciamos, que estamos vivenciando e que também vivenciaremos. E o nosso corpo causal já imprimiu em cada um de nós experiências múltiplas, várias experiências de personalidades, como por exemplo as adâmicas, ou da primeira raça-mãe. A primeira raça-mãe, ela se iniciou há 1.664.000.000 de anos atrás e foi até a 570 milhões de anos atrás. Pegou a era primitiva e o começo da era primária ou paleozoica. Ela atingiu o período arqueano e algonquiano e também chegou até o período cambriano da geologia. Então veja que são raças que nós vivenciamos há muito tempo atrás, repetindo 1.664.000.000 de anos atrás até a 570 milhões de anos atrás. E aí, nessa experiência da raça adâmica ou da primeira raça-mãe adâmica, tudo isso nós fizemos para compor o valor de 111 personalidades adâmicas. E o nosso corpo causal, além disso, já imprimiu também experiências de personalidades hiperbóreas, ou da segunda raça-mãe, que iniciou há 570 milhões de anos atrás e terminou há 395 milhões de anos atrás. A experiência hiperbórea aconteceu na era primária ou paleozoica. Pegou os períodos cambriano, ordoviciano, siluriano, chegou até o devoniano. Então, essa segunda experiência hiperbórea, nessa experiência, o nosso corpo causal compôs o valor de mais 111 personalidades agora hiperbóreas, totalizando no acumulado, já até aqui, 222 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades lemurianas, ou da terceira raça-mãe lemuriana, que começou há 417 milhões de anos atrás e que terminou há 53.700.000 anos atrás, que pegou a era primária, era secundária e chegou até a era terciária geológica. Foi um período muito grande, de muita transformação, uma experiência lemuriana riquíssima, que pegou o período devoniano, carbonífero, o permiano, o triássico, que a gente tanto conhece dos dinossauros, o jurássico, o cretáceo e chegou até o paleoceno. Então, nestas experiências da terceira raça-mãe, o nosso corpo causal imprimiu mais 111 personalidades lemurianas, totalizando até aqui, em acumulado, 333 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades atlantes, ou da quarta raça-mãe Atlante. E a raça-mãe Atlante, ela começou na era secundária e chegou até a era atual, que é a quaternária. Ela atingiu o período Triássico, Jurássico, Cretáceo, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e até o período atual que nós vivemos.
Na realidade, a civilização, a raça Atlante, começou há 220 milhões de anos atrás e terminou no ano de 9.564 a.C., ou há 11.500 anos praticamente. Ou seja, com o término da ilha de Poseidones, que foi o último reduto atlântico. E nessa experiência Atlante, o nosso corpo causal compôs o valor de mais 111 personalidades atlantes. Então veja quanto que você já viveu, querido ouvinte. Totalizando aqui em acumulado, até a raça Atlante, 444 personalidades. E o nosso corpo causal já imprimiu também experiências de personalidades arianas, ou da quinta raça-mãe ariana, que é a atual, e até a nossa presente personalidade, exatamente como você é agora. E ainda continuará a imprimir mais e mais experiências de personalidades arianas até completar o valor de mais 111 personalidades arianas, até acumular 555 personalidades. E depois, tudo isso continua em processos futuros. E depois, ainda mais no futuro, o nosso corpo causal imprimirá experiências para o valor de mais 111 personalidades do futuro, conhecidas como bimânicas, ou de dois mentais. Na sexta raça-mãe, conhecida como bimânica, para totalizar 666 personalidades. E depois ainda, no futuro mais distante ainda, imprimirá mais experiências para o valor de 111 personalidades atabimânicas. Isto na sétima raça-mãe atabimânica, para totalizar o valor final de 777 personalidades. Este é o mistério das reencarnações de todas as personalidades que você vai poder agora entender. E aqui, neste ponto final de 777 personalidades, a mônada ou a unidade de consciência, ela se torna então um Jivatman. Adquire o padrão de Cristo, de Crestos, de iluminado. Ou seja, qual é o padrão de Cristo? É o próprio padrão da evolução total, que é 777. E aqui, com 777 encarnações, se fecha a 22ª lâmina do tarô maior. E a 22ª lâmina do tarô maior é a vitória. A lâmina ou carta que mostra uma mulher que vai gerar o próximo sistema, da qual vai nascer do seu ventre grávido o quinto sistema, que é o sistema angélico, que é o sistema de Vênus. E nós então ingressaremos no quinto sistema evolutivo e existirá o homem agora, não mais como homem, mas como anjo. E no quinto sistema teremos cinco reinos evolutivos: o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, que somos nós que lá estaremos atrasados, e aqueles que estiverem no padrão evolutivo se tornarão anjos. Então teremos 5 sistemas coexistindo simultaneamente, 5 sistemas evolucionais dentro do quinto sistema global, conhecido como Vênus. E se nós olharmos a 22ª lâmina do tarô, que é a vitória, esta mulher grávida da qual vai nascer o quinto sistema, que é Vênus, nós temos em volta dela aquela cobra que morde o próprio rabo, que é o Ouroboros, representando o início e o fim de todo o sistema hominal. E nós temos nos 4 cantos da carta os 4 elementos da esfinge. E a esfinge, então, representa toda a síntese dos 4 reinos evolutivos, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal. Representa os 4 cavaleiros do Apocalipse, representa os 4 evangelistas, representam os 4 padrões da própria esfinge, que representa a alma como um todo, o nosso psicomental. A esfinge, ela tem garras de leão, ela tem flancos ou quadris de touro, tem seios de mulher, asas de águia. Então ela representa todos os 4 animais, todos os 4 símbolos, todos os 4 processos evolutivos, ou seja, o reino quaternário humano, os 4 reinos agregados no homem. E tudo isso então acontecerá o fechamento do tarô maior quando a gente atingir o valor evolucional de 777. Agora vamos fazer a redução numérica ou teosófica do 777. 7 mais 7 mais 7 dá 21.
com mais a mônada, nós temos 22, que é o jogo completo da mônada, fechando o ciclo completo do tarô maior. As 22 cartas, as 22 lâminas. E somando 22, teosoficamente, nós temos 2 mais 2, 4, que é o quarto sistema evolutivo. Fecha-se o quarto sistema hominal evolutivo e acontece, então, o futuro, o quinto sistema, que é o angélico. Então, este é o grande segredo dos segredos. E aqui vale a pena nós darmos alguma explicação adicional. Esse valor de 111 personalidades ou reencarnações que nós tivemos na fase adâmica, 111 na Hiperbórea, 111 na Lemuriana, 111 na Atlântida, na fase Atlântida, e agora na Ariana, até terminar a Ariana também teremos 111, mas ainda não chegamos no 111. Esse número 111, na realidade, é um padrão, é um valor de reencarnações, mas nem sempre a gente vai reencarnar 111 vezes em cada uma destas fases. Existe um padrão de lei, que é um padrão cíclico evolutivo, e aquele que consegue atingir o padrão, exceder o padrão, ele não reencarna 111 vezes em cada raça-mãe, ele reencarna menos. E aquele que não consegue atingir o padrão, vai reencarnar outras vezes, muito mais vezes, até 200, 250, 300, não interessa o quanto, até atingir o padrão de 111 reencarnações. Então, é um número cíclico, é um número padrão. Mas existem pessoas que reencarnam menos do que esse número e pessoas que reencarnam mais do que esse número. É lógico que, como a humanidade está sempre atrasada em relação ao padrão evolutivo, a gente sempre reencarna mais do que 111 vezes. Então, até o presente, nós temos já milhares de reencarnações. Isso daí, então, você vai entender por esse processo como funcionam as reencarnações. E porque a gente fala que os nossos irmãos do pavilhão 9, esses irmãos atrasados em evolução, quando morrem, voltam logo à vida para poderem acelerar o seu processo e atingir o padrão médio humano. Já quem está num processo consciencial normal, ele entra dentro de uma volta normal nos ciclos reencarnatórios. E também aquele que é compromissado com a humanidade, aquele que é juramentado com o altruísmo, esse também volta logo para terminar o mais rápido possível os seus ciclos de 777 reencarnações de padrão e atingir assim o padrão de Cristo, de iluminado, de Jivatma. Em todos estes registros de todas estas centenas de personalidades adâmicas, hiperbóreas, lemurianas, atlantes e arianas que você já viveu e que começou isto há 1.664.500.000 anos, tudo isso está dentro de você. Você não precisa acreditar no que eu falo, não acredite nem duvide, mas você tem na ponta do seu coração um pontinho espiritual, como se fosse um chips, e esse pontinho espiritual tem todo esse registro, tem todas as tuas personalidades que o teu corpo causal, que é a causa de tuas personalidades, foi imprimindo ao longo dos ciclos evolucionais. Isto chama-se registro akáshico individual. E você tem esse registro no ponto bindu. Vai chegar um ponto quando você entrar em sintonia com seu corpo causal, que é a causa de todas as tuas personalidades, ele abre então esses registros. E você entrando no registro akáshico, você vai ver a tua vida anterior, a anterior da anterior e assim por diante, retornando nos ciclos arianos, retornando nos ciclos atlantes, nos lemurianos, nos hiperbóreos, nos adâmicos, e você vai ver todo um desenrolar dentro de você em 3 dimensões de todas as tuas personalidades. Você vai ver nada mais, nada menos do que a própria projeção antropogenética de você mesmo. Ou seja, você vai ver a sua antropogênese, antropos, homem, gênese, criação. Você vai ver exatamente como você foi criado, desde uma forma pensamento na fase adâmica até chegar ao momento atual. E você que está me ouvindo, você representa a somatória de todas essas experiências. Você é o melhor, é a coisa melhor que você mesmo, como corpo causal, conseguiu imprimir. Por isso, não reclame de você. Você conseguiu fazer aquilo que você é. Então, por isso, você tem que respeitar o seu corpo, amar a si mesmo, executar o segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento de Deus é amar a si mesmo. Ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu tenho que me amar a mim mesmo para depois amar ao meu próximo. Então, você tem que se amar como você é, valorizar o seu ser, porque você como mônada, você como corpo causal, o melhor que você conseguiu fazer foi o que você é.
Então capriche nessa vida, melhore, evolua, que na próxima você, como corpo causal, vai conseguir agregar valores evolutivos e fazer uma experiência melhor do que a sua atual. Este é o grande princípio de nossa evolução. Então você tem dentro de você, no seu ponto bindu, todo o registro da sua antropogênese, todo o registro de sua criação. E quando eu falo que a sua idade é 1.664.501.100 anos, é esta realidade que está no seu ponto bindu. Então, se você colocar a consciência no seu ponto bindu, você vai achar a sua realidade. E vale dizer que a maioria dos contatos espirituais que as pessoas acham que estão tendo com entidades exteriores, na realidade são contatos dentro do ponto bindu, são contatos de suas próprias vivências anteriores, que você pensa que é um espírito, que você pensa que é um desencarnado, mas na realidade é uma personalidade sua que você mesmo vivenciou. Porque é muito mais fácil você entrar em contato com os registros que você tem no ponto bindu dentro de você mesmo do que entrar no registro de outras entidades exteriores. E como eu sempre falo, o grande Chico Xavier, ele tem contato espiritual? Tem, mas o contato espiritual que ele tem é dentro dele mesmo. E grande parte do que ele escreve são vivências de personalidades anteriores do próprio Chico Xavier. É o verdadeiro espiritismo, é a verdadeira consciência superior. E se você colocar a consciência neste ponto, você vai ver estas experiências de toda a sua personalidade. Este é o grande segredo da antropogênese.